A graça e a paz, irmãos. Há momentos na vida da gente, dentro ou fora da igreja, que a gente se sente um pouco para baixo. Não existe esse negócio de dizer que é evangélico não sente tristeza, não sente decepção, não sente problema, não tem dor. Quem disse que evangélico não é doença foi R.R. Soares. Mas a Bíblia nunca disse isso. E a gente precisa muito estar atrelado à palavra e grudado no Espírito Santo. Às vezes eu tenho essas colocações de palavra um pouco pesadas, porque é meu linguajar mesmo. Tem uma palavra de Moody que diz assim: se você pregou e alguém se sentiu ofendido, não se preocupe, porque essas mesmas pessoas ofendem Deus todo dia. Eu achei muito interessante. Mas hoje eu trago para os irmãos um dos maiores momentos de alegria da minha vida. Apesar de eu e a Baixinha estamos passando por alguns problemas um pouco graves, difícil, mas eu tenho muita coisa para comemorar. Hoje faz 4 anos que eu entrei nessa igreja e preguei pela primeira vez, nesse mês de outubro. Há 18 anos atrás, eu preguei minha primeira mensagem na igreja episcopal anglicana, que foi que pagou o meu último ano de seminário. Quando eu não podia pagar, eu estava desempregado. E hoje, por sinal, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus. Hoje o grupo de louvor louvou tudo aquilo que eu queria ouvir. E essa música do Salmos e Hino, Segurança Bendita, eu já disse à minha esposa, quando eu for para a glória, pode mandar os irmãos cantar ela, se for preciso, cantar umas 10 vezes, que eu estarei ouvindo lá do túmulo. E o versículo 23 de Colossenses 3:23, tudo que fizer, de fazer-o de todo o coração, como ao Senhor, e não para os homens. E essa música que a irmã cantou, eu acho muito difícil eu cantar aqui dentro da igreja, irmã. Muito difícil. É essa música aí, Apocalipse, se eu não me engano é Apocalipse, diante do trono. Porque se eu for cantar, eu não termino. Tem músicas evangélicas que tocam realmente ao coração da gente. E tem música que só serve para ganhar dinheiro. Tem muita porcaria por aí. Mas tem muita coisa inspirada por Deus. E hoje eu vi o louvor, a irmã, os salmos e hino, tudo que há de bonito. Amém? Agora eu faço feito Shirley Cavalhares. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que meu coração não pôde suportar. Ela diz assim: a grande compaixão que tem em mim. Eu digo: a grande provação que te tem dado a mim. Então, eu trago uma palavra que parte dela eu escrevi há 18 anos atrás. Quando eu preguei na Episcopal Anglicana, eu tinha preparado a mensagem daqui. Mas quando eu fui ontem dar uma estudada, Deus me mostrou essa mensagem, eu li e estou trazendo hoje para os irmãos. É bem simples, eu vou tirar o microfone, porque os irmãos sabem que eu não sei ficar parado. Eu já falei com o Fabiano, ele disse que eu podia me mexer até lá na porta, né, Fabiano? Cadê Fabiano? Está lá? Até aí na porta eu posso ir, né? Se o microfone fosse sem fio. Abram suas Bíblias em Lucas 2:49. Atrapalhei vocês aqui? Pronto. Lucas 2:49. É um versículo muito conhecido dos irmãos. Quem é que não conhece esse versículo? Até os muçulmanos conhecem esse versículo. Até os muçulmanos falam da infância de Jesus, muito embora distorcidamente, mas eles falam. Não precisa os irmãos ficar de pé, fiquem sentados mesmo, eu vou ler. Lucas 2:49 diz assim: e ele disse: por que é que me procuráveis?
Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Por que vocês estavam me procurando? Vocês deveriam entender que eu vim à terra para tratar dos negócios do meu pai. Foi a resposta que ele deu a Maria. Quando Jesus completou 12 anos, era comum dos judeus se deslocar de todas as suas regiões para ir até Jerusalém, para o templo, orar, jejum. Era uma festa, era uma festa. Os judeus iam em massa. E nessa ocasião, Jesus tinha 12 anos e era religiosamente obrigado. A criança com 12, 13 anos, podia ser 2 anos antes, 2 anos depois, ela se apresentar diante dos sacerdotes para ser sabatinada. Tem 2 nomezinhos hebraicos que eu não vou dizer aqui, porque também eu não sei. Eu nem falo nem grego, nem falo hebraico. Eu muito mal falo português. Então, eu vou dizer em português. Eles eram chamados de filho do mandamento. Tanto o homem como a mulher. Eles eram sabatinados. E Jesus foi ser sabatinado. Jesus foi lá, todinho participou da festa. Quando terminou a festa, Jesus voltou para casa. É lógico, a viagem era grande. Na trajetória do templo casa, a multidão era grande, as mulheres normalmente na frente. Tenho certeza absoluta, Deus está diante de mim, que elas não iam comentando sobre novela, nem sobre política, nem sobre a vida dos outros. Iam comentando sobre o templo, sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem que ouviram, quanto edificou a vida delas. E mais atrás, um pouco recuado, iam os homens. Era assim que eles caminhavam em longas viagens. Os homens protegendo as mulheres. E eu tenho certeza também absoluta, como os homens lá atrás não iam discutindo Flamengo, Fórmula 1, Vasco da Gama, iam discutindo sobre as escrituras. Por quê? O amor deles era retratado nas escrituras e a Jeová. Nessa caminhada, um dia depois, eles pararam possivelmente para descansar ou para comer, bater um papo. A viagem era longa. E houve um momento muito engraçado. José procura Jesus. Jesus não está. Como ele vinha no meio do caminho sem Jesus, ele supunha que Jesus estaria com Maria. Maria vinha caminhando também, e Jesus não estava com ela. Ela pensou, não, Jesus deve estar com José. Quando eles pararam os dois para uma reunião doméstica, almoçar com os amigos, comer um bodezinho assado, aí, cadê Jesus? José, cadê Jesus? Sei não. Está com você não? Não, comigo não. E aí? Sumiu Jesus. Não foi arrebatado, eu tenho certeza disso. Aí voltam os dois desesperados para Jerusalém. Procuram na cidade, vão na casa dos parentes. De repente, dão de cara com aquele menino dentro do templo, em volta dele muitos sacerdotes, muitos escribas, muitas pessoas letradas, conversando com um guri de 12 anos. Onde muito mal aquelas pessoas gostavam de conversar com o povo. Mas o menino, mesmo sendo um menino, ele era algo especial. Ele não foi treinado pelas escrituras, ele criou as escrituras. E ele sabia o que estava dizendo e começou a discutir, começou a aprender o que ele estava interpretando da escritura. Isso passou o tempo. Ele deve ter sido muito bem acolhido lá no templo. Aí chega Maria e diz, filho, o que é que você está fazendo aqui? Estou parafraseando, viu? Eu e teu pai passamos 3 dias atrás de você procurando feito louco. O que é que você faz com seu pai e sua mãe? Isso é coisa que você faz. Maria deu um rela nele. Não era porque Maria sabia que ele era especial, mas ela era a mãe dele. Agora, o que me chamou a atenção, garanto a vocês que não foi há 18 anos atrás, quando eu preguei parte dessa mensagem. Foi agora.
que me chamou a atenção foi a resposta de Jesus. Foi o que nós lemos. Ele disse: por que me procuravam? Vocês não sabem que eu vim aqui à terra para tratar dos negócios do meu Pai? E eu fiquei pensando, que negócio era esse? Será que Jesus veio botar uma bodega? Veio botar uma igreja? Veio botar um açougue? Veio abrir outro templo para concorrer com o judeu? E as coisas passam pela cabeça da gente. Que negócio o Filho de Deus veio tratar aqui na terra? Porque se Ele é o próprio Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E vou dizer mais uma vez aqui, Jesus, por assumir a forma humana, Ele não perdeu sua onipresença. Porque tem pastores por aí que estão dizendo essa besteira na televisão. Se Ele perder a onipresença, Ele não pode julgar ninguém. Ele deixa de ser Deus. Mas não é o caso aqui teológico, eu vou continuar aqui. Se Deus é onipresente, onisciente e todo-poderoso, para que Ele vinha à terra? De lá do céu Ele sabe tudo, Ele está presente em todo canto. Mas Ele veio pessoalmente. Já dizia o velho J. Neto: Ele não mandou, Ele mesmo veio. Ele veio. Que coisa importante é isso, que negócio importante. Será que Jesus ia criar em Jerusalém a casa da moeda? Será que Jesus ia criar o banco de ouro? Não, daqui a pouco a gente vai saber que negócio é esse. Quando uma pessoa vem à sua casa e diz assim: olha, eu sou um funcionário da TIM, da Oi, de qualquer uma, eu vim tratar um assunto da empresa. A primeira coisa que você deve pedir é sua identidade. É ou não é? Você mora num condomínio, você vai deixar o cara entrar na sua casa, num apartamento, sem saber quem é? Não. Meu filho, você é de onde? Eu sou da TIM. Mostra sua identidade. Mesmo que ele mostre, você diz: me dá um minutinho aí. Antigamente era assim, né? Agora não é. É da TIM. Eu estou com um funcionário aqui na minha porta dizendo que é de vocês. Vocês concordam com isso? Concordo. Então, muito obrigado. Deixa entrar. A mesma coisa temos que fazer com Jesus. Jesus é o quê? É um personagem histórico. Jesus era só um profeta, como os muçulmanos dizem. Como os ateus dizem, era uma pessoa muito importante, mas era um homem comum. Ou Jesus é o próprio Deus? Você tem que identificar quem é a pessoa a quem você está atendendo, a quem você está se reportando. Você tem que saber tudo isso. Veja o que Mateus diz. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu já preguei essa frase, Deus conosco, lá no Barro de Novaes, na casa do irmão. Cadê o irmão? Estava por aqui nesse instante. O irmão do teclado que gravava lá na casa dele, a esposa dele está ali. Eu preguei sobre isso aqui, quando começou o coronavírus. Essa mesma frase foi dita algumas centenas de anos antes por Isaías. Isaías escreveu, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Ótimo. O judeu agora sabe quem é Jesus, e o gentio não. O judeu agora sabe quem é Jesus, porque o livro de Isaías era muito lido pelo judeu, não pelo gentio que não acreditava no Deus de Israel. Tudo bem. Mas João resolveu dar uma identidade a Jesus maior. Olha, eu sei que Jesus é Deus conosco, Ele está sempre conosco, porque a gente ter a Bíblia na mão é muito fácil a gente deduzir isso, porque a Bíblia está completa, mas na época não. Aí João começa: peraí, eu vou orar, Deus vai me dar uma inspiração para eu dizer ao povo gentio, ao povo judeu, quem realmente é Jesus. Eu vou dar uma identidade digital.
para Jesus. Eu vou falar profundamente quem é esse homem que desceu do céu para tratar dos negócios do seu pai. Aí João começa. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, o Logos. E o verbo era Deus. Aí acho que você tem que parar, peraí. Jesus era a palavra estava com Deus, ou seja, saía dos lábios de Deus, vivia dentro de Deus e era Deus. Opa, aqui tem alguma coisa mais profunda. Segundo versículo. Eu estou lendo João capítulo 1, viu, irmão? Eu não citei porque é o capítulo mais conhecido dos irmãos e mais citado. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. O que quer dizer isso? Eternidade. Ele é eterno. Terceiro ponto. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí matou a cobra. Todas as coisas foram feitas por Ele. Mas todo mundo fala que quem fez o universo, a terra e tudo que existe foi Deus. Está lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. É ou não é, irmão? Porque tem muita Bíblia hoje em dia mudada que distorce tudo. Principalmente algumas na linguagem de hoje. Se você começar a comparar com aquelas traduções antigas, você vai ver os furos que estão dando por aí. Mas está lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Será que João estava mentindo? O livro de João, como toda a Bíblia, foi inspirada pelo Espírito Santo. Aí João diz, tudo foi criado por Ele e sem Ele nada existia. João está dizendo, olha, Jesus Cristo, esse homem que vocês penduraram na cruz, há mais ou menos 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu estou escrevendo sobre Ele hoje, e Ele é o próprio Deus que assumiu a forma humana. A identidade dele está clara agora, tanto para o gentil como para o judeu. Esse homem que disse que desceu do céu para tratar dos negócios do seu pai, é o próprio Pai. Por isso que está dizendo lá na cruz, e Deus estava na cruz reconciliando o mundo consigo mesmo. Segundo ponto, o primeiro passo para entender os negócios de Deus. Qual o negócio que Jesus veio tratar aqui? Primeiro, salvar todos que confessem que Ele era o próprio Deus. Não são todos que vão ser salvos, não. Eu não tenho bolinha de cristal, também se eu tivesse, eu não era crente, eu era um bruxo. Eu não entendo de nada, mas segundo alguns teólogos, diz que só 10% dos cristãos vão para o céu. O resto está dentro da igreja marcando passo, falando mal da vida dos outros, criticando o irmão porque não vem à igreja sem saber nenhum motivo, deixando de dar dízimo, deixando de dar oferta, pagando o dízimo pelo líquido e não pelo bruto. Tem essas coisas por aí que a gente não deve discutir aqui. Isso é para pastor Eudes aí tratar com vocês aí numa aula de doutrina da igreja. João 1,12. Veja como as coisas se encaixam. Primeiro passo eu disse, salvar todos que confiassem que Ele é o próprio Deus. Aquele que me confessar diante do Pai, eu confessarei diante do meu Pai. Isso é uma lógica. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a quem crê no seu nome. É o princípio inegociável. Só há salvação através da fé e da crença e da ação direta do Espírito Santo de Deus. Porque se eu estou morto espiritualmente, eu acho que todo mundo aqui sabe disso, que nós nascemos mortos. Se eu estou morto espiritualmente, eu não tenho ação espiritual. Eu tenho uma ação física. Eu como, eu bebo, eu jogo futebol, eu falo da vida dos outros, eu assisto novela, eu assisto... Não, filme de terror não assisto não, porque aquilo é uma porcaria. Eu assisto Bang Bang, assisto tudo. Mas eu assisto pela ação da minha carne, do meu físico.
Quantas vezes, quando eu era menino, eu tive muito contato com evangélico. Tinha um que pedia para a gente ir para a igreja dele para fazer número. E a gente jogava pelada com ele. Mas teve um crente, um crente só, há mais ou menos 48 anos atrás, 50 anos, que quando eu passava pela casa dele, ele me sentava na calçada, eu tinha 12 anos, aí ele fazia assim: ô cabeludo, vem cá, senta aqui. Seu Pecílio, o nome dele, ele começava a conversar comigo sobre Jesus, e ele sabia que eu gostava muito do Roberto Carlos. Aí ele disse: olha, seu cantor gravou uma porcaria, viu? Aquela música Jesus Cristo, aquilo é uma heresia. Eu, tudo bem. Aí ele pregava para mim, conversava. Era uma pessoa que eu amava muito. Aí outro ano ele: olha, seu cantor agora gravou alguma coisa que presta, viu? Aquela música Montanha. Ele era assim, era uma pessoa que me cativava. De toda a rua, só quem conseguia entrar na casa desse casal que tinha mais de 70 anos na época, 80 por aí, era eu. Ele me falava de Jesus. Ele me falava porque Jesus veio aqui. Ele perguntou uma vez para mim: qual a maior falta do homem? Ele brincando comigo: qual a maior falta do homem? Eu digo: a falta de Jesus. Ele disse: não, é a falta de ar. Aí tem morro sufocado. Eu comecei a rir. Era uma pessoa assim viva, alegre, mesmo tinha levado já 12 facadas lá no Rio de Janeiro, que lá ele era não cego, depois Deus alcançou ele. Então, a ação do Espírito Santo é essa, é alcançar você. Você tem que ter fé, crer, mas tudo isso é te dado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: só aqueles que crê. Só vem a mim aquele que meu Pai enviar. Não é todo mundo que vem a mim não. O pastor prega para 1000 pessoas. Ali 10 ou 15 vem à frente. Pode vir 300. Mas verdadeiramente Deus sabe quem Ele chamou. Segundo ponto. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Olha, se alguém me ama, princípio número 1, você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Segundo, pratica as minhas palavras. Vocês já estão começando a descobrir os negócios que Jesus Cristo veio tratar aqui do Pai dele. Pratica as minhas palavras, ou seja, vocês têm que se aprofundar na minha vontade, conhecer a minha palavra, conhecer os meus ensinamentos. Como vocês estavam distorcidos do caminho que eu criei, eu desci do céu para tratar do negócio do meu Pai. E um dos primeiros negócios é mostrar a vocês a importância das Escrituras na sua vida. Errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Segundo negócio que Jesus Cristo veio tratar aqui: ensinar o ser humano como encontrar o caminho. E agora, pastor? Jesus veio ensinar o caminho? Veio. É interessante, não tem um salmo que é assim: a tua palavra é luz para o meu caminho, não é isso? Que até aquela menina Aline Barros, Aline Barros gravou uma música também sobre esse versículo. Quando eu vi a primeira vez esse salmo, eu me lembrei muito quando eu era criança. Lá não foi em Barbacena não, foi em Socorro de Jaboatão dos Guararapes, onde eu passei parte da minha infância, de mais ou menos 6 anos, até os 10 anos eu morei lá. E faltava muita energia naquela época, acho que na época do pastor, na época da maioria dos irmãos aqui, faltava muita energia. E a turma andava já prevenido com a lanterna. E quando você anda com a lanterna num caminho, você age do jeito que a Bíblia está dizendo. Clareia os pés para saber onde você está pisando, e clareia ao longo do caminho para saber por onde você vai. Eu achei muito interessante esse versículo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não tinha nem religião ainda. Era católico histórico, porque fui batizado no catolicismo. Então Jesus veio mostrar o caminho. Olha, vocês estão errando o caminho não é esse. Eu vim mostrar a vocês o caminho. Mateus 9,35.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui praticamente tem a Bíblia toda. Tem todos os negócios que Deus veio tratar aqui na terra nesse versículo de Mateus. Primeiro, ido por todo mundo pregar o evangelho. O povo judeu não fazia isso, esperava que o povo viesse para a terra deles para atrair a atenção. O evangelho, a pregação sobre Deus do judeu é muito diferente da nossa. Eles dizem que não são proselitistas, mas não é isso, nós obedecemos a ordem de Deus. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Eles pregavam, mas de maneira diferente. Eles atraíam o povo para o poder de Deus que existia através deles, como Salomão, como tantos outros. Então Jesus veio para ensinar como reencontrar o caminho. E reencontra-se o caminho através da pregação do evangelho. Pastor Catão me disse uma coisa uma vez, isso há mais ou menos 22 anos atrás, numa pregação, 2 pregações que eu guardei dele, que quando ele terminou eu fui perguntar a ele. Foi uma do tempo, não sei se o pastor Eudes estava lá ainda, que ele falou que existia 3 tempos. O tempo de Deus, o tempo do diabo e o tempo do homem. Muita gente está vivendo no tempo do homem, no tempo do diabo. Ele falou isso. E outra vez, eu perguntei a ele sobre pregar o evangelho. Para que a gente pregar o evangelho se todo mundo diz que existe a predestinação? Se eu não pregar o evangelho àquela senhora e ela for serva de Deus, de todo jeito ela vai ser salva. Ele olhou para mim com aquela sutileza, né, pastor Eudes? Com aquela sutileza que ele tem. Disse, e você queria vir fazer o que aqui? Na terra? Deus lhe dá o privilégio de pregar o evangelho e você ainda está questionando? Sua obrigação aqui é pregar o evangelho. A obrigação do Espírito Santo é convencer o pecador que ele precisa de Jesus. Você não pode fazer isso. Pregue a palavra. Deus chamou você para um trabalho especial. Você é um privilegiado. Porque Deus não precisa da gente. Mas Ele chamou. Aí eu entendi a importância do evangelho. Mostrar ao homem o caminho que leva ele ao céu. Por isso que os apóstolos na igreja primitiva também eram chamados de apóstolos do caminho. Porque eles mostravam o caminho. Olha, vocês têm andado por aqui, vou repetir, viu? Mas não sou pastor da igreja não, e nem por isso, se eu fosse, eu repetir a mesma coisa que eu vou dizer agora. Você tem que ser dizimista, você tem que trazer oferta para a igreja, você tem que frequentar os cultos, hoje em dia nem que seja na televisão. Você tem que falar de Deus em todo canto que você for. Você tem que dar testemunho de que você é cristão, porque você é uma pessoa diferente. Eu já fui em muita casa de cristão. Eu visito muito, gente. Semana eu estive conversando com o diretor da escola. Eu visito aluno, eu visito pai de aluno. Às vezes o pai de aluno está doente, eu vou lá, compro um remédio, compro uma coisa, dou uma palavra de conforto. É meu ministério. Eu posso não ter uma igreja hoje, não sei nem se Deus quer que eu vá para a igreja. Por mim eu não volto mais. Para tomar conta de igreja não. Mas Deus é Deus, Ele é meu dono. Ele pode chegar para mim e dizer, vou botar você em tal canto. Mas nem por isso eu deixo de pregar o evangelho. Gentil, você deixou de pregar o evangelho alguma vez porque não é pastor? Não, é obrigação nossa, não é só do pastor. O pastor tem um ministério exclusivo dado por Deus. E nós que somos ovelha, temos que fazer o que Deus mandou, pregar o evangelho. Esse é o caminho. É o segundo negócio que Jesus Cristo veio tratar. Olha, vocês estão botando carga pesada nas costas dos irmãos. Vocês estão distorcendo a minha palavra. Não é isso, o caminho é aqui, olha.
E Jesus Cristo mostrou o caminho. Aí agora ficou todo mundo com a interrogação na cabeça. Se o Evangelho é a palavra que mostra o caminho, se esse homem barbudo, acho que ele era barbudo, judeu, era cabeludo, também devia ser cabeludo, porque naquela época tinha dificuldade de tesoura. Agora não tinha olhos azuis. Esse cara bonitão aí chamado Jesus, que parece mal americano, que vocês estão vendo aí no quadro, não era Jesus assim. Ninguém sabe nem como era, porque pobre não tira foto naquela época. Pobre só tira foto hoje por causa do celular. Quando eu casei há 45 anos atrás, eu tirei 6 fotos do meu casamento em preto e branco. Porque para chamar um fotógrafo, para tirar um book, né? Era muito dinheiro, né? Eu era balconista. Tem uma loja de peça. Então, quem é que ia desenhar Jesus? Quem é que ia fazer uma estátua de Jesus? O americano criou aquele modelo, o italiano. Eu fico pensando como é que é Jesus na China. Esse é assim, com os olhos bem fechados. Jesus é o caminho, mas ninguém sabe como é ele. Aquela passagem de Paulo do Deus desconhecido, vocês precisam entender e saber o que era aquele Deus desconhecido. Tem um livro aí chamado O Fator Melquisedeque, que ele traz um caminho. Já leu, pastor? O Fator Melquisedeque, ele traz uma indicação do que significava aquele Deus desconhecido que Paulo encontrou na Grécia. Paulo não era menino, Paulo não ia dizer, olha, esse Deus que eu estou falando é o Deus desconhecido. Paulo sabia o que estava dizendo. Imagina se aquele Deus fosse um canibal. Paulo não conhecia essa história. Então, Paulo conhecia a história e comparou o Deus desconhecido ao nosso Deus. Então, veja bem como as coisas na Bíblia, o que me impressionava na Bíblia quando não era crente, que eu me deitava no chão, abria uma Bíblia de expulsar demônio. Sabe qual é a Bíblia de expulsar demônio? Desse tamanho, desse volume, dessa largura. É uma Bíblia católica que eu tenho em casa que minha mãe me deu, que é aquela que os padres usam. Aquela o cara dá uma pancada na cabeça do cara e não tem demônio que fique. Então eu deitava ela no chão e começava a ler antes de ser evangélico. E me impressionava as coisas da Bíblia. Aí eu vejo agora, o Evangelho prepara o homem para o caminho de Deus. O Evangelho traz o conhecimento de Deus. O Evangelho traz a palavra da salvação. Jesus pregou o Evangelho. Jesus não fez espetáculo, Jesus não correu, Jesus não imitou avião. Jesus não disse, eu sou a porta, venham todo mundo se agarrar comigo, está entrando dentro de mim. Jesus não disse nada disso, Jesus pregou o Evangelho. Simples, simples e simples. O que é o Evangelho? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Crer no Senhor Jesus de todo o coração. Mesmo que você esteja morto, você vai ressuscitar. O negócio é tão simples que a gente fica dizendo, é só isso? Não precisa botar uma pedra na cabeça e subir a ladeira da penha? Não. Não precisa fazer uma cruz de madeira e ir lá para Jerusalém andar com uma cruz de madeira? Não. Não precisa eu ir me rebatizar no Rio Jordão, aquelas águas sujas, pensando que aquilo ali vai me abençoar? Não, aquilo é turismo. Então o que é que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração que serás salvo. Só isso? Só. Mas como é difícil. Como é difícil crer no Senhor Jesus. Para terminar, antes que Jesus, pastor, eu puxo minha camisa. Hoje ele não pode puxar o paletó, porque eu não estou com paletó. Terceira e última definição. Ele se identificou, quem era? Ele mostrou a maneira de encontrar o caminho que volta para a casa do pai, filho pródigo. E agora ele vai dizer qual é o caminho. Olha, meu filho, você vai por aqui, por esse caminho, vai encontrar um bocado de estátua, de São não sei o que, São Nicolau, São Severino. Você se prostra diante de todos eles e ore. Certo? Você tem que fazer isso, para encontrar o caminho. Você peça a fulano ou a fulana que intercede por você, e você vai para o céu. Jesus não disse nada disso. Tudo de Jesus era simples, gente. Até a ceia. Vocês já pararam para pensar na ceia de Jesus? A ceia de despedida.
Aí o irmão vai morar no Rio de Janeiro, aí vai se despedir, pega a família dele, compra um Chester, compra um vinho bom, é um banquete. Jesus foi um banquete de despedida com pão duro, sem fermento e suco de uva. Como esse rapaz era simples. Se sentava com os fariseus, com os publicanos. Tocava em leproso, coisa que nenhum sacerdote fazia, queria distância. Aí agora ele vai dizer, vocês, eu passei 3 anos ensinando a vocês, agora eu vou dizer quem é o caminho. Aí a gente simplesmente faz essa leitura, que está em João 14,6, que todo mundo conhece decorado. É ou não é, irmão? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Agora ele está dizendo, olha, o negócio que eu vim tratar do meu pai está se definindo aqui. Eu me identifiquei, eu sou Deus. Eu vou mostrar a vocês como é que se consegue encontrar a minha palavra, o meu caminho. E agora eu estou me identificando como caminho. O caminho não é Buda, não é fulano, nem esse canto, sou eu mesmo. O que me impressiona, eu que estudo várias religiões para dar aula, o que me impressiona em Jesus é a segurança que ele tem, gente. Se você começar a estudar religiões, você vai ver que não tem nenhuma religião mais concreta, mais significativa, que mais convence o homem do que o judaísmo e o cristianismo. Não existe, o resto tudo é retalho. O islamismo usa até a infância de Jesus, que é um livro apócrifo, que nem a Igreja Católica conseguiu botar dentro da Bíblia. É a infância de Jesus Cristo. Que os meninos não gostavam de brincar com ele, porque ele fazia passarinho de barro, botava no chão e fazia voa, o passarinho saía voando e os meninos ficavam mordidos. Ele fazia uma vaca de barro, botava no chão e dizia, anda, a vaca saiu andando. Então criaram inimizade, isso é um apócrifo, um livro herege. Diz também que um menino vinha correndo, bateu em Jesus, caiu, aí Jesus morra. Ele morreu na horinha. Aí Maria viu, correu, puxou a orelha dele e disse, ressuscita o menino. Ele ressuscitou. Parece um filme de brincadeira, mas é verdade. Se eu não me engano, é o Evangelho de Tomé. Mas está lá. Agora, quando você vai ver a Bíblia, Jesus fala, eu, porém, vos digo. Ele não diz ninguém citou, não. Eu, porém, vos digo, é assim. É autoridade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu tenho um grande amigo, que foi meu mestre na universidade, meu orientador no mestrado, Severino Celestino, ele é da Federação Espírita. É um ser humano espetacular. A filha de Catão conhece ele, foi professor dele. E eu estava no escritório, no consultório dele, sentado, um rapaz disse, você é pastor? Eu digo, sou. Olha, eu não aceito a Bíblia de jeito nenhum. A Bíblia é cheia de distorção. Diz uma coisa aqui, diz outra coisa lá. Até o português da Bíblia é mal escrito, é errado. Eu disse, é? Ele disse, é. Eu digo, dá para o senhor citar um? Ele disse, dou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está errado. Jesus devia dizer, ninguém vai ao Pai. Isso não está certo. Está certo, porque Jesus é Deus, Jesus é o Pai. Então ele se incluiu na sentença. Jesus é Deus. Continuando para a gente terminar. Negócio concluído. Jesus veio à terra tratar dos negócios do Pai. É claro que ele vai fechar o negócio e trazer a resposta para o Pai. Lá na cruz, Jesus concluiu todo o seu ministério aqui na terra. E ele fechou os negócios do Pai com uma frase: está consumado. Está consumado. Meu Pai, tudo que mandasse eu fazer, eu fiz, porque eu me submeti à tua vontade. Por isso, quando ele estava no Getsemane, ele disse, meu Pai, se pode passar por mim esse sofrimento, esse cálice, que tu faça, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que ele ia morrer na cruz, que o sofrimento era terrível, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Então nós agora sabemos, pelo menos eu aprendi,
os negócios que Jesus Cristo, com 12 anos, disse que veio fazer aqui. Ô menino inteligente, já sabia de tudo. Para encerrar, Jesus veio nos mostrar o caminho, nos ensinou como mostrar esse caminho a todos, delegou esse poder à igreja. Mas tem uma coisa que a gente esquece. Vamos supor que hoje seja meu aniversário de casamento. Eu casei no dia 30 de abril de 1975, às 15 horas da tarde. Se hoje fosse o aniversário do meu casamento, eu faria um vídeo, como quase todo ano eu faço, não fiz do ano passado, porque tiraram o Movie Make dos programas aí, eu só sabia trabalhar com o Movie Make. Eu botava uma música romântica e botava os nossos momentos na festa, né? Por quê? Porque minha esposa é muito importante para mim. Eu tenho 2 filhos, não chamo eles de filho. Eu chamo eles de meus amigos, porque eles são muito meus amigos. Então, tudo isso que eu quero dizer a vocês é para que vocês entendam, e eu entenda, o quanto Deus nos ama. O negócio mais importante que tem no universo, que Deus veio tratar aqui na terra, é a nossa salvação. Deus nos ama de uma maneira tão grande, Ele tem um amor tão grande pela gente, que Ele mandou o melhor que Ele tinha, para morrer na cruz. Por que Ele não mandou Pedro? Por que Ele não mandou Isaías? Por que Ele não mandou Maria, Madalena? Ele veio, Ele mesmo veio e derramou seu precioso sangue por cada um de nós. Nós somos muito importantes para Deus. Não se preocupe com coronavírus, com política. Eu tenho minhas convicções políticas. Acho que a gente também de vez em quando deve discutir política, mas não ser fanático. Tem gente se matando por causa de política. Tem gente se matando por causa de time de futebol. Tem gente se matando por toda besteira, mas ninguém quer morrer por Jesus. Até dentro das igrejas. Eu disse a vocês que eu fiz esse teste lá em Guarabira. Fui pregar na primeira de Guarabira e disse: todo mundo aqui sabe que quando morrer vai para o céu, levante a mão. Todo mundo levantou a mão. Eu disse: agora venha para aqui que eu vou orar para você morrer para ir logo para o céu. Não apareceu nenhum. Por quê? Porque Deus também deu o dom da vida a gente. E a gente não pode optar por hora de morte. Ninguém sabe o dia que vai morrer. É Deus que escolhe. Porque Deus nos ama tanto que Ele cuida da gente desde que a gente é gerado. Até o dia da morte, até após a morte, Deus está cuidando da gente todo dia. E a gente não se toca por essa importância que nós temos. Nós brincamos dentro da igreja, nós assumimos cargo dentro da igreja, não fazemos nada, às vezes, na direção do departamento, e achamos ruim quando o outro substitui a gente. E quando alguém é votado, fulano foi votado porque é amigo do pastor. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor. Aí Deus manda ele para o lugar dele e ele não faz nada. Igreja não deve existir disputa. Igreja deve existir uma coisa só: amor. E esse amor tem que contaminar. Meu irmão Gentil está fazendo uma semana que ele não vem aqui. Eu sei que o pastor Edu já telefonou, alguns oficiais já telefonou. Mas ele é meu irmão em Cristo. Eu vou telefonar para ele. Eu não tenho feito isso, eu confesso que eu estou falhando disso aí. Que eu estou correndo demais. Eu vou me mudar daqui para o final do mês. E é só eu e a baixinha, as coisas estão complicadas para a gente. Fora os arroxos que a prefeitura está dando. O Gedaías sabe também que ele é professor. Cada semana tem uma novidade a mais para a gente trabalhar mais com o mesmo salário. Então eu fui dormir ontem, era 2 horas da madrugada. Botei o despertador para conseguir acordar para vir para aqui. Tem dia de eu dormir de 3 horas da madrugada. Então as coisas não são fáceis. Mas quantas vezes eu desejei receber um telefonema de um irmão
para dizer: irmão Valdemar, o que é que está havendo? O senhor está um pouco afastado da igreja, está havendo algum problema com o senhor, irmã Fátima? A gente pode ajudar o senhor? O que é que precisa? Isso se chama amor. Você acha que Jesus Cristo foi à casa de Pedro por acaso? Ele foi porque sabia que a sogra de Pedro estava doente. Então, irmão, nós somos muito importantes para Deus, não esqueça disso. Deus deu tudo de bom que Ele tinha por você, e você não tem nada para dar a Ele. Dê pelo menos o amor que Ele plantou dentro do seu coração a seu irmão. Dê pelo menos o amor que você tem no coração a Deus. É comum a gente encontrar grupinhos dentro da igreja. Grupinho no louvor, grupinho no grupo de oração, grupinho ali. E quando vem um de fora, a resistência é grande. O irmão termina se decepcionando e vai embora. E pode crer o que eu estou dizendo, que eu não vim aqui para mentir, não é por isso que muita gente não gosta de mim. Primeira vez que eu vim aqui na igreja, o senhor não estava. Walter é quem dirigia, Cícero. O senhor me escalou para pregar, mas o senhor estava doente, eu vim pregar aqui. A primeira frase que eu disse aqui nesse púlpito foi: essa é a primeira vez que eu vou pregar aqui, pode ser a última. E foi a última, depois o senhor me chamou. Depois com o senhor me chamou. Por quê? Porque a gente é chamado para dizer a verdade. Quanta gente a gente sai magoado. J. Neto diz: meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair. Mas não me interessa, pois não foi para isso que eu vim aqui. Eu preciso lhe dizer que a igreja sente falta de você. Olha que coisa bonita. Deixe passar um filme na sua cabeça agora e veja os irmãos que saiu daqui, que você demonstrava amor por ele. E pergunta a você mesmo: eu já fui na casa do meu irmão? Dá uma palavra de conforto a ele? Eu já fui ver como é que ele está? Fui conversar com ele, fui orar por ele? Se não fez, faça. Não espere pelo departamento de visita. Vamos orar. Todo mundo vai sair feliz hoje. Eu não quero ver nenhum crente chorando aqui, a não ser que não esteja fazendo a vontade de Deus. Porque de vez em quando Deus revela a gente como nós somos importantes. Por isso que Billy Graham, aquela frase que muita gente distorce também, que chamaram ele para ser presidente da República dos Estados Unidos, ele disse: eu tenho um cargo mais importante, eu sou evangelista de Deus. A gente deve pensar um pouco nessa frase. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi entregue conforme a Tua vontade. Tem piedade, tem misericórdia do Teu servo, tem misericórdia da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.